Oi, gente! Hoje eu tô aqui pra falar pra vocês umas coisinhas que eu ando assistindo nos últimos tempos e tem me feito distrair pra fazer um link com um vídeo que eu fiz semana passada sobre autocuidado, sobre estresse, sobre exaustão. Então eu trouxe hoje algumas dicas minhas e mais ou menos o que eu tenho visto, ouvido, né, pra que a gente possa compartilhar. Então vamos lá. Eu tô olhando aqui pra baixo porque eu tô com uma listinha, porque foram bastante coisas e eu quero falar, eu não quis esquecer de nada, mas provavelmente eu esqueci. Podcasts. Eu ouço muito podcast enquanto tô fazendo alguma coisa, quando eu vou fazer exercício, né? Vou fazer minha ginástica. Isso é muito millennials, né? Anos 90, fazer ginástica. Pode ser cringe, como dizem por aí, mas eu acho que treino, não sei dizer. Parece que treino, eu tô fazendo alguma coisa para alguma coisa. Posso estar completamente enganada. A minha cunhada com certeza acharia isso. Mas eu falo ginástica. Eu falo pro Márcio, tô indo fazer ginástica. Então, na ginástica, eu escuto muito o Nerdcast, Mulheridades, o Nerdcast antes que era com o Jovem Nerd, o Azaghal e as esposas, né, a portuguesa e a senhora Jovem Nerd. Só que as meninas agora têm um podcast próprio que chama Caneca de Mamicas. E é muito divertido, é muito legal. Esse eu gosto de pôr mais nas horas que eu tô sozinha, né? Porque às vezes rolam uns assuntos assim que não é muito legal do Então ouvir, então eu ponho esse pra assistir. Também gosto do Mamilos. Da Rádio Novelo eu ouvi o Praia, eu coloquei só Rádio Novelo aqui, e se eu não me engano chama dos Ossos, que é como se fosse uma série que documenta a morte da Ângela Diniz, né? Então é muito interessante. Eu sigo uma página que chama O Joio e o Trigo, que fala muito sobre como a gente foi inserido na nossa cultura brasileira, em quem somos, né, na nossa posição geográfica ali, né, de sermos latinos. Fala muito sobre como algumas coisas foram inseridas para que parecessem nossa cultura, né, parecessem escolhas nossas na nossa alimentação, na nossa vivência. E chama Prato Cheio, é isso? É Prato Cheio, mas o site, o blog e o Instagram deles chama O Joio e o Trigo, né? Que fala sobre separar aí o que é realmente nosso e o que não é. É muito bom, eu recomendo. Esse é um podcast que, apesar de eu ouvir a qualquer momento, eu gosto muito de prestar atenção, porque esse já é um podcast que não é só contando alguma coisa, mas é bem informativo também. De séries, eu provavelmente vou receber muito hate por isso, mas eu não gosto de Friends. Eu prefiro How I Met Your Mother. Eu ia falar How to Get Away with Murder. Mas sim, essa também é uma ótima série que eu assisti. Tanto o How I Met Your Mother quanto o How to Get Away with Murder. Claro que elas são completamente diferentes. Uma é realmente comédia e tudo mais. A outra é sobre o assassinato e tal. São estudantes de direito. Eu assisti Bridgerton quando lançou, é uma série completamente assim, novelinha, né? Só pra você se distrair mesmo. Breaking Bad, eu acho que eu não preciso recomendar, né? É uma série da vida de muitas pessoas e é da minha também, uma das melhores séries que eu já assisti. Já assisti Mindhunter. Mindhunter eu tive curiosidade de assistir porque minha mãe assistia muito aqueles. Ai, como chama? CSI, a CSI Miami, CSI New York. Então, eu nunca gostei muito do CSI em si, mas eu assistia como chama? Que tinha o Matthew. Esqueci agora, Criminal Minds? Eu acho que é isso, Criminal Minds. E aí o Mindhunter é mais parecido com o Criminal Minds do que com o CSI em si. Então, eu gostei muito e fala sobre como eles foram identificando serial killers, como eles foram construindo modos, entendendo o que era um modus operandi e tudo mais. Falando em modus operandi, também tem um podcast que chama Modus Operandi, que é muito bom. Eu assisti Umbrella Academy, é muito bom, mas eu ainda não assisti a última temporada que lançou. Eu assisti Narcos completamente. Tem uma mini, que a gente tá falando das séries, né? Mas daí tem uma minissérie que é a Madame C.J. Walker. É muito interessante. Muito, assim, como eu posso dizer?
é estimulante, sabe? Não é estimulante a palavra, é instigante. A pobreza que ela saiu para se tornar uma referência, né? Então é muito legal. Eu tô tentando dar o mínimo de spoilers possível. Orange is the New Black também é uma série que não é nova, que é muito boa e que eu não recomendo assistir em família, porque é bem pesado. Fala sobre diferenças é, sociais, de identidade de gênero, fala sobre as dificuldades do sistema carcerário, óbvio que com muito humor, óbvio com muita piada, mas fala e é muito gostoso de assistir. Aí, partindo um pouco pros animes, eu tô assistindo, na verdade, nesse momento, Full Metal Alchemist, eu já assisti Sword Art Online, e eu assisti um que eu também achei muito interessante a gente olhar além do anime, que foi Beastars, que chamou O Lobo Bom, que conta a história de uma escola, de uma sociedade que é organizada, eles são animais, então a sociedade é meio que dividida entre os herbívoros e os carnívoros. E os herbívoros, eles são super estigmatizados porque eles são presas. Então, e os carnívoros também sofrem muito preconceito porque eles são carnívoros, eles são assassinos e tal. E nesse meio campo, assim, um lobo jovem, né? Um lobo que ainda não tinha tido o instinto de matar os herbívoros, ele se descobre ali numa confusão o Legoshi, né? Ele vê que, tipo, nossa, eu tô com vontade de matar a coelhinha, né? A Haru, e o que tá acontecendo comigo? Então, essa descoberta do quem ele é, né? Sendo carnívoro, é muito interessante no desenho, né? Porque é um desenho, não é recomendado para crianças, obviamente. Tem bastante cenas inadequadas, na minha opinião. Eu não lembro qual que é a classificação etária, mas realmente não é uma série para criança. Eu já assisti Dark, o que mais que eu coloquei aqui? Eu não gosto. Na verdade, eu já assisti poucos episódios, mas eu não gosto muito de. Lá vem. Acabei de lembrar, né? Muitas pessoas gostam. Grey's Anatomy, eu não consigo, sabe, ir pra frente, assim. Me parece muito mais novela e não. Não sei, eu não me prendeu. Outra série também que as pessoas gostam muito e eu não consigo nem entender o porquê. Eu assisto alguns episódios, eu acho interessante, mas eu não me prende de assistir todos os episódios sempre, que é o House. Isso. E eu gostei muito de Game of Thrones, por exemplo. Tem algumas coisas que eu assisti mais ou menos nesse sentido que eu não gostei, então aí eu até nem vou falar. Sobre ler, eu gosto muito de ler livro tanto de ficção científica quanto romance. Eu estava querendo ler o Bridgerton, a série, a novela toda. E aí de livros eu até gosto de ler alguma coisa assim nesse sentido mais de novelinha mesmo, mais romântico e tal. Então, inclusive os dois primeiros livros que o Márcio, né, o meu namorado, me deu foi o Como Eu Era Antes de Você e Depois de Você, que a gente tinha assistido o filme junto, e aí ele me deu os dois livros, esses dois livros primeiro, mas eu tenho aqui, tô até olhando aqui pra minha estante, eu tenho muito o Stephen King, eu tenho o Dan Brown, eu tenho o Star Wars, né, eu tenho aquele maior, mas eu também tenho o Agatha Christie, eu tenho, do lado da Agatha Christie eu tenho o Crepúsculo. Então, assim, ler mesmo eu sempre li de tudo. Eu tenho um Iracema aqui do lado, então em cima fica um Harry Potter. Então é bem diversificado, assim. Atualmente eu não estou lendo literalmente, eu estou ouvindo o audiobook do A Sutil Arte de Ligar o Foda-se, eu acho que é isso, do Mark. Ele é casado com uma brasileira, a Feneute, que tem um canal no YouTube que é muito, muito, muito legal. Ela traz provocações mesmo, sabe? De reflexão da gente achar que a gente tá fazendo tudo certo. Ela me abriu os olhos para muitas coisas assim que eu achava, não, é um desejo pessoal, é um desejo meu. E aí, quando eu comecei a pensar, eu falei, parece que esse desejo não é tão meu assim, talvez, né? Ele não seja. Não tenha brotado dentro de mim, né? Ele é uma sementinha que alguém foi lá e colocou. É claro que, né, isso varia muito de pessoa para pessoa, mas isso é muito interessante para a gente pensar o quanto aquilo que a gente quer
realmente é um desejo nosso ou é só para fazer parte de algo. Então, ela faz esse tipo de provocação, chama Fê-Liz com a Vida, e é muito legal. Sobre canais de YouTube que eu sigo, eu acompanho Nerdologia, o canal do o Manual do Mundo, eu acompanho muitas meninas que fazem vlog do dia a dia, a Paty Moreira, a Natália Holop, eu não sei como que fala, são canais assim que são a hora que eu tô lavando uma louça, limpando uma casa, eu gosto de pôr pra. Às vezes ela também tá lavando uma louça, às vezes ela tá contando como foi o dia dela. Então são coisas assim mais pra que eu não preciso ficar assistindo. É mais como se fosse uma companhia. E eu acho muito agradável, muito legal a companhia delas. Essas são as duas que eu mais assisto atualmente, assim. Eu já assisti muitas outras que são muito maiores, mas assim, eu acho que no o momento que eu tô vivendo, a minha. Né, eu estando em casa traz uma empatia sobre como elas passam o dia delas, como elas fazem as coisas delas. Então, no momento em que eu estou fazendo isso aqui na minha casa, ver elas fazendo na casa delas, acaba que sendo uma companhia que eu gosto muito. Então, eu vou deixar o Instagram delas aqui embaixo como indicação para vocês. Eu vou colocar e caso vocês queiram, eu posso colocar aqui embaixo também todas essas indicações que eu dei. Tentei não dar muito spoilers, mas se você falasse para mim assim, de tudo isso que você indicou, o que você recomenda que comecem assistindo ou ouvindo? Eu diria para você assistir da Rádio Novelo O Praia dos Ossos, porque é muito interessante, é uma coisa que teve uma grande repercussão na mídia, né, que foi o assassinato da Ângela Diniz, e que eu sempre não entendi direito por que teve tanta repercussão, como que foi. E esse Praia dos Ossos já vai fazer um gancho com um assunto que eu pretendo tratar semana que vem, que já não vai ser tão leve quanto indicar séries, quanto falar sobre autocuidado, mas que é muito importante para o nosso posicionamento. Então eu aguardo vocês na próxima quinta com esse tema mais polêmico e espero que vocês tenham gostado das minhas indicações e que, se vocês tiverem também indicações, por favor, deixe aqui embaixo que eu vou adorar saber e conhecer novas séries que eu ainda talvez não tenha assistido. Um beijo e até a próxima quinta.